Olá, eu sou a professora Fabiana Cristina e ministro a aula de Geografia. Vamos continuar o estudo do nosso conteúdo DIT. Mas afinal, o que significa DIT? DIT é a abreviação de Divisão Internacional do Trabalho. Vamos continuar o estudo desse conteúdo com o material que vocês têm no caderno que foi enviado para vocês. Divisão Internacional do Trabalho, o que significa Divisão Internacional do Trabalho? É a forma como o mundo está dividido, considerando as atividades econômicas. Como assim? Ou seja, é a divisão do mundo por tarefas, aonde cada país possui uma tarefa ou algo para desenvolver. Então, DIT significa Divisão Internacional do Trabalho. Por que foi feita essa divisão? Porque o mundo está dividido por tarefas. Cada país desenvolve uma atividade econômica, produz ou mão de obra, ou produz produtos. Então, o mundo está dividido por tarefas. Devido a isso, foi dado o nome de Divisão Internacional do Trabalho, no qual o mundo foi dividido conforme a atividade econômica que os países desenvolvem. No caderno hoje, vocês possuem esse texto aqui, sobre a nova DIT. O que é a nova DIT? A DIT teve início a partir do século XX, né? A partir do século XX, quando deu continuidade ao processo de industrialização. Nessa nova DIT, os países estão divididos em países desenvolvidos, que são aqueles países que conseguiram um avanço no processo de industrialização. O que é industrialização? É o aumento ou crescimento de indústrias e a transformação da mão de obra com a utilização de equipamentos, onde deixou de utilizar a mão de obra humana e foi inserido na sociedade mais indústrias, o trabalho desenvolvido por máquinas ou equipamentos. Industrialização é isso, é a inserção de indústrias na sociedade. Então, na nova DIT, nessa divisão internacional do trabalho, que ela é dividida em duas partes, a nova DIT e DIT tradicional ou velha DIT, mas na aula de hoje a gente vai estudar sobre a nova DIT. Na nova DIT, o mundo continua dividido por tarefas, continua dividido conforme o que o país desenvolve. Só porque na nova DIT, os países estão divididos em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os desenvolvidos são aqueles que exploram o trabalho dos outros países, que tiveram uma evolução no processo de industrialização. Já são os detentores de capital. Já os países subdesenvolvidos são aqueles que não tiveram avanço no processo de industrialização e continuam sendo explorados pelos países desenvolvidos. Então, vocês precisam entender o seguinte, que os países desenvolvidos, eles tiveram uma evolução, são aqueles que evoluíram no processo de industrialização. Já os países subdesenvolvidos continuam sendo explorados, não tiveram tanto avanço. Mas dentro desses países subdesenvolvidos, possui os países emergentes. O que são os países emergentes? São aqueles que tiveram uma evolução, mas nem tanto. Continuam sendo explorados e continuam sendo colocados ou dentro do grupo dos subdesenvolvidos. Então, DIT significa Divisão Internacional do Trabalho. Essa Divisão Internacional do Trabalho descreve como o mundo está dividido. O mundo está dividido por tarefas, conforme o que cada país produz ou desenvolve. E a nova DIT, a nova DIT, os países são classificados como países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os desenvolvidos são aqueles detentores de capitais, que conseguiram se desenvolver e exploram os países subdesenvolvidos. E dentro dos países subdesenvolvidos existem os subdesenvolvidos e os emergentes. Os subdesenvolvidos são aqueles que não tiveram avanço, não tiveram evolução no processo econômico. Já os emergentes tiveram um pouco de avanço, iniciaram o processo de industrialização
mesmo assim continuam sendo explorados pelos subdesenvolvidos. Então, divisão internacional do trabalho é basicamente isso. É a divisão do mundo por tarefas, onde cada país desenvolve uma atividade econômica, certo? Então, nossa aula de hoje foi isso. Beijos, beijos.